O Facebook tem várias e várias, eu diria dezenas, se não centenas de páginas de grupos com o desejo de morar nos Estados Unidos. Tem várias páginas fechadas, onde as pessoas se reúnem para dividir histórias de como eu vou fazer para ir para os Estados Unidos. Geralmente essas páginas são administradas ou por pessoas comuns, que também quer vir, e aí juntou grupos para poder estudar a estratégia de vir morar nos Estados Unidos, ou são agências de turismo, ou de viagem, ou empresas de assessoria, criaram essas páginas onde as pessoas se reúnem ali. Facilmente essas páginas têm mais de 30, 40, 50, 200 mil pessoas. Claro, fomentado por vários youtubers que incentivam o tal planejamento. Aliás, planejamento é a palavra de ordem falada em todos esses grupos. Como que eu vou me preparar, me planejar para ir para os Estados Unidos? O que ninguém mostra, que eu mesmo vi, não só nas páginas do Facebook, mas Instagram, nas páginas do WhatsApp, TikTok, é que esse planejamento que é apresentado nessas páginas, a maioria das pessoas estão ali com um único objetivo: tirar um visto americano de qualquer maneira. E também outro assunto que é muito discutido é como que eu vou fazer para poder ganhar, ou seja, enganar o oficial consular para que eu possa conseguir esse visto americano. Um outro tópico que é falado muito também nessas páginas: como que eu faço para poder enganar o oficial de imigração quando eu chegar nos Estados Unidos para poder passar tranquilamente. O engraçado disso tudo é que o que deveria ser uma coisa natural, né? Se você vai pedir um visto de turista, você praticamente deveria ter as condições mínimas para poder você ir para um outro país turistar. Só que na maioria das vezes esse planejamento, que inclusive em alguns canais é falado abertamente, vai lá, tira um visto e vem para morar nos Estados Unidos, ninguém mostra ou esquecem de falar ou não querem falar por questões financeiras de que um visto de turista não lhe dá esse direito. Primeiro, que as pessoas terão de provar na embaixada que elas têm condições de verdade de ir morar em outro país. Segundo, se você tem esse visto de turista, ele é especificamente para você turistar e não trabalhar. A palavra de ordem do planejamento é usar o visto de turista para trabalhar nos Estados Unidos. Agora, aonde que entra o problema nisso tudo aí? Por que todo mundo fala disso, vai lá e tira seu visto e mete o pé, sem se preocupar que existe uma lei? Existe ou não uma lei que diz que visto de turista não é para trabalhar? Então eu mesmo fiz uma investigação lá, fui na embaixada dos Estados Unidos, eu vou mostrar para vocês aí, que um visto de turista, ele não serve para trabalhar. Ou seja, a lei existe, ela é clara, ela é específica. Você tem que mostrar as condições de obter esse visto, e quando você obtém esse visto, ele não pode de maneira nenhuma ser utilizado para trabalho. E por que ninguém respeita isso? Se a lei existe, nós não estamos falando de alguma coisa que será que a embaixada abre uma exceção, não, está lá claramente. Um outro fator interessante é que fiz uma investigação, existe sim um grupo de unidade de fraude, né, nas embaixadas, que é dirigida pelo Departamento de Estado, que eles estão sim observando as pessoas que tentam driblar, né, o sistema. Por isso o aumento das recusas de visto no Brasil, dificultando verdadeiramente pessoas que gostariam de vir visitar os Estados Unidos. Ou até mesmo tirando, quanto maior o número de recusa, né, de vistos, tira a possibilidade do Brasil um dia não ter mais, o Brasil ter o direito de vir para os Estados Unidos sem visto. E essa unidade de fraude que existe dentro de cada embaixada, elas estão de olho em cada rede social. Assim como eu tenho acesso, eles também têm. Né? E existem grupos que estão fazendo um serviço justamente para isso, porque eles precisam detectar essas pessoas que têm essa intenção. Não estou aqui dizendo que eu sou a favor ou contra, seja qual for a decisão de qualquer pessoa, apenas estou mostrando que existe uma lei, que de fato essa lei é vigente e que ela proíbe qualquer tipo de ilegalidade. As pessoas já criam fantasias e tentam abusar o sistema sem se darem conta que elas mesmas podem ser penalizadas, né, por essas atitudes. Então, eu vou mostrar para vocês aí o que diz na embaixada a penalidade e se você pode ou não, com visto de turista, ir para os Estados Unidos e trabalhar. Fala, pessoal. Aqui, vamos dar uma olhada aqui, eu estou direto na embaixada, tá? US Embassy, Gov, tá em português, visto de não imigrante, tá? Vocês podem acessar aqui, ó, Brasil. Então, eu estou no site da Embaixada dos Estados Unidos, tá? Embaixada do Consulado dos Estados Unidos no Brasil. Então, vocês podem colocar em português, né? Tá ali em português. Vocês podem ver
que eu estou aí no site. Então, o que que diz aqui, ó? Prevenção e fraudes, né? Então vamos lá. Bem-vindo à unidade de prevenção e fraudes. Nossa principal missão é proteger as fronteiras americanas através da detenção de fraudes e solicitação de passaporte americanos, certidões consulares de nascimento no exterior, visto de imigrante e não imigrante, ou seja, visto de turista, ou visto de estudante e tal. As consequências de fraude são extremamente graves. Se você cometer fraude, não só vai perder os benefícios pleiteado, como também poderá pagar altas quantias em multa e até ser preso. A unidade de prevenção à fraude combate agressivamente os casos de fraude, punindo infratores conforme a lei. Tá? No caso, pedir visto com documento falso, dizer para o cônsul que está indo fazer turismo, na verdade, não é essa a intenção. Tudo isso implica na fraude, tá? Isso aí é direto do departamento, essas leis é criado do Departamento de Estado, que é mandado para as embaixadas no Brasil. Ninguém lê isso, então eu estou lendo para vocês. Ninguém pode garantir um passaporte ou visto americano. Sua solicitação será avaliada somente no momento da entrevista com o oficial consular. Tá? Então, somente quando você for fazer uma entrevista, o oficial vai analisar os seus documentos, vai analisar se você é realmente aquilo que você está dizendo, para dar ou não, né, um visto. O conteúdo inserido na solicitação é de inteira responsabilidade do solicitante. Ou seja, o solicitante do visto, no caso a pessoa que está pedindo, ele é responsável por que ele coloca ali. Tá? O governo dos Estados Unidos ou Centro de Atendimento ao Solicitante de Vistos autorizado pelo governo dos Estados Unidos são as únicas fontes oficiais de informação para documentos de solicitação consular. Então, ou seja, esse pessoal que fica dando informaçãozinha aí, não sei o quê. Pessoal, é aqui que está a informação. É aqui que vocês têm que ler. Tá? Para de dar dinheiro para os outros à toa para depois entrar numa furada. Terceiros podem fornecer informações incorretas. Olha para isso. Terceiros quem é? Influencers, youtubers, jornalecos, esse pessoal aí que adora vender sonhos e falar que tudo é muito fácil, podem fornecer informações incorretas. Quem está falando isso? A Embaixada dos Estados Unidos. Portanto, proteja-se. Muitos que pagam empresas ou outros fornecedores por documentos de solicitação perderão mais do que acreditam que possam ganhar, ou seja, podem se dar mal, né? Não caia nesses esquemas. Olha o que está escrito aqui. Não caia nesses esquemas. Pessoal, isso é direto da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Caso você queira encaminhar uma denúncia anônima ou fraude, entre em contato conosco. Então vamos lá, aí aqui embaixo, tá aqui ó, DS 160, a gente vai falar sobre mais outros pontos. Ó, certifico que ali compreendi todas as perguntas apresentadas nesse formulário e as respostas que forneci nesse formulário são verdadeiras e corretas, portanto, quanto sei e acredito. Entendo que qualquer declaração falsa, olha só, ou enganosa pode resultar numa recusa permanente de um visto ou na negação da entrada nos Estados Unidos. Entenda que a posse de um visto não autoriza automaticamente o portador de entrar nos Estados Unidos da América ao chegar no porto de entrada, tá? E se ele for considerado inadmissível, ou seja, se você tem um visto, não quer dizer que você vai entrar. Essa informação, eu vou mostrar para vocês agora outra, tá aqui, ó, Embaixada de Consulado dos Estados Unidos, é o oficial lá, tá em português, já coloquei em português para que vocês pudessem entender, mas eu posso colocar aqui em inglês também, para vocês terem ideia de que eu tô falando que o negócio é de lá mesmo, tá bom? Acho que entrou agora. Tá aí, ó, agora tá em inglês. Eu vou mostrar para vocês o que acontece, tá? O que acontece com o visto de turista, se vocês podem ou não trabalhar com visto de turista nos Estados Unidos. Pessoal, eu fiz um print aqui dessa página aí, que eu tirei direto aí da página da embaixada da embaixada americana no Brasil, tá? E aí diz se você pode ou não trabalhar com visto de turista. Diz aí, ó, não pode, né? Você não pode receber nem cash, ou seja, dinheiro vivo, porque isso é um ato completamente ilegal. É proibido. Aí diz aí, ó,
Você diz que é uma violação direta ao visto, né? E se constitui numa ilegalidade você, com visto de turista, aceitar qualquer tipo de trabalho nos Estados Unidos. Ou seja, aí na própria embaixada diz que se você fizer você trabalhar, você está violando a lei imigratória. Você não pode, visto de turista, usar para trabalho. Aí embaixo também mostra sobre escola. Embora as escolas nos Estados Unidos, eles matriculam criança por uma lei interna do país de que criança não pode ficar na rua, ou adulto, não, se não quiser ter acesso à escola, eles vão matricular as pessoas estudarem, mas também se caracteriza como uma violação das leis imigratórias, porque visto de turista não serve para estudar nos Estados Unidos, né? E aí diz que se você fizer isso, a penalidade, certamente, se você voltar depois, poderá ser deportado aos Estados Unidos, porque já houve casos aqui, inclusive eu conheço casos, e eles têm como detectar que o filho foi registrado numa escola, e claramente uma violação do visto que é de turismo. Então, isso se encontra na página do consulado americano no Brasil. Não tem nada mais claro do que isso, que visto de turista é para turistar.